Bem-vindos novamente ao nosso curso preparatório de Cálculo 2. Nessa segunda aula aqui a gente vai começar a falar sobre curvas e equações paramétricas. Nessa aula aqui a gente vai precisar definir alguns conceitos e rever algumas coisas prévias de cálculo. Eu poderia ter começado esse conteúdo com os conteúdos mais pra frente, mas eu preferi fazer essa revisão porque a gente vai definir e consolidar alguns conceitos e eu acho importante para a gente não se perder lá para frente. Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai precisar fazer uma pequena revisão e vamos precisar definir o que é função. Se vocês lembram, função a gente representa equacionalmente dessa forma, por meio de gráficos pelos eixos cartesianos de uma determinada curva, por meio de tabelas, por frases escritas, né? Mas o que é uma função? Função, eu posso dizer que é uma lei que associa valores de um determinado conjunto, que a gente chama esse conjunto de domínio, a valores de um outro conjunto que a gente chama de imagem. Sendo que um valor do domínio gera um valor de imagem. Exclusivamente um valor do domínio gera um valor na imagem. Por meio dessas representações gráficas, a gente consegue ver que nesse eixo x, a gente obtém valores de menos 4 a 5. E eles nos dão apenas um valor de y, certo? Menos 1, 2, 3 aproximadamente 1 desse gráfico aqui, né? 4 próximo de 0, 5 próximo de 2. E a gente pode dizer também que valores do domínio, como no caso dessa função que a gente pode dizer que é x² ou x na quarta, a gente pode dizer que um valor x0 diferente de x1 podem gerar o mesmo valor em y, né? E a gente pode representar dessa maneira aqui. O valor x0 gera um valor em x em y e um valor em x1 gera o mesmo valor em y. E um valor distinto aqui. Mas deixa de ser função quando o mesmo valor de x gera dois valores distintos na imagem. Isso não caracteriza uma função. A gente pode ver, por meio desse gráfico e desse gráfico, a gente tem curvas onde, escolhendo um x0 ou outro valor, a gente obtém três valores distintos de y, né? E não é função porque a gente não consegue representar essa curva por meio de uma única função. Ou a gente ia precisar separar uma equação para um determinado intervalo, depois outro para outro intervalo e fazendo a somatória dessas equações. Mas a gente não consegue representar. Até a circunferência, a gente sabe a equação da circunferência, né? x² mais y² igual a um r². Se a gente isolar o y, a gente vai conseguir uma equação, certo? Mas a gente vai obter a equação ou da parte de cima ou da parte de baixo, não da circunferência inteira. Mas, beleza. No cálculo a gente vai precisar, em muitas áreas, muitas partes do cálculo, curvas desses tipos para a gente poder calcular, por exemplo, a área dessa circunferência, o comprimento dessa curva e outras coisas. Então, como a gente poderia equacionar essas curvas? Pelo cálculo, a gente consegue equações desse tipo. A gente chama elas de equações paramétricas. Aí seria uma equação de uma equação x dt, que teria aí sim uma função de t. Não uma função de
y de x, mas são duas equações distintas de x e y para a gente poder representar essas curvas. No caso da circunferência, acho que ela é mais fácil de mostrar, a gente consegue essa curva por meio de x igual a cosseno de t e o y seno de t. Se a gente jogar valores de 0 a 2π nessas equações, em muitos intervalos a gente consegue a circunferência. Pois bem, acho que o melhor jeito de mostrar isso é por meio dos exercícios. Eu coloquei todos os exercícios nessa folha já, para a gente não perder mais tempo. E basicamente, eu já devo ter mandado a lista para vocês, mas basicamente eu apenas vou fazer as representações gráficas nessa aula de algumas equações paramétricas, para mostrar que a gente vai obter algumas curvas um pouco diferentes. Então vamos lá. Talvez as primeiras a gente consegue definir por meio de funções, mas a gente vai ver que equações paramétricas geram algumas características diferentes que a gente pode aproveitar bastante lá para frente. Então vamos lá. A gente, no primeiro exercício aqui, o exercício 1 do capítulo 10.1, a gente tem x igual a 1 mais raiz de t e um yt² menos 4t. Para a gente poder representar o gráfico dessas equações, a gente poderia conhecer a função de y e a função de x e fazer uma associação, mas isso daria muito trabalho e o melhor jeito, eu acho que é a gente fazer uma tabela com alguns valores no intervalo de t aqui, que ele já nos deu o intervalo de 0 a 5, né? E obter os valores dos pontos de x e do y. Então vamos fazer isso aí. Como está no intervalo de 0 a 5, eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4 e 5 para t. E assim a gente vai obter os valores de x, fazendo a substituição dos valores de t nas equações paramétricas. Então vamos lá. Quando t é igual a 0, para x eu vou ter 1 mais raiz de 0, que é 0. Então eu vou ter 1. E o y, t² menos 4t, 0 e 0, né? Então, y é 0. Então, eu obtenho o primeiro ponto das nossas equações paramétricas. O valor x igual a 1, que é aqui, e o y 0. Então, é esse ponto. Quando o t for igual a 1, eu vou ter 1 mais raiz de 1. Então, eu vou ter 2 para x, né? E para y, eu vou ter 1² 1, menos 4, 1 menos 4, menos 3. Para t igual a 2, 1 mais raiz de 2, aí eu vou precisar do auxílio da nossa calculadora, né? Então, vamos lá. 1 mais raiz de 2. Eu obtenho 2,41. 2,41. Acho que 2,4 já daria bom. E o y vai ser 2² dá 4. Menos 4 vezes 2, 8. Então vai dar 4 menos 8, menos 4. Para 3, 1 mais raiz de 3. Já vou substituir aqui. 2,7. Eu vou colocar assim. E 3, né? 3², 9. Menos 12 dá menos 3. Para 4, 1 mais raiz de 4, 2, né? Então dá 3. E para y, 4², 16. Menos 4 vezes 4, 16 também, então 0, né? 0. E 5, 1 mais raiz de 5, que a gente precisa da calculadora para achar o valor, 3,2. E para esse cara fica 25 menos 4 vezes 5, 20. Então fica 5 positivo. Agora que a gente obteve os valores de x e y, a gente pode equacionar não,
graficar eles nos nossos eixos. Então vamos lá. Quando t for igual a 1, x vale 2 e o y vale menos 3. Então tá provavelmente aqui, né? E quando t for 2 vai ser 2,4, que é próximo de 2,5, um pouquinho menos. E o nosso y vai ser menos 4. Então vai estar mais ou menos aqui. Para t igual a 3, a gente vai ter 2,7, então um pouco mais para frente, do 2,5. E vai ter o valor menos 3, então ele volta para cá. 2,7, 3, né? Quando t for 4, x vale 3, que é aqui, né? E o y vale 0, então é justamente nesse ponto. E quando t for igual a 5, o x vale 3,2, que é um pouco depois do 3, e vale 5, que está mais ou menos aqui. Então a gente vê, conforme o x, na verdade o t, anda de 0 a 5, ele se desloca para esses pontos. Então nosso gráfico seria alguma coisa nessa forma. Certo? Pois bem, eu acho que era só o gráfico que o exercício 1 pedia. Só pediu para esboçar o gráfico e a seta com que a circunferência não, o gráfico se desloca. Então, o gráfico é feito nesse sentido, usando setas. Ele vai daqui e anda para cá. Tá. Agora a gente tem o exercício 5. O exercício 5 ele pede também para esboçar o gráfico e eliminar o parâmetro t achando uma função de y em relação a x. No caso, seria uma função. Vale destacar aqui também que a gente tem equações paramétricas que podem não representar funções, mas equações paramétricas também podem representar funções. O exercício 5 mostra bem isso. Então vamos lá. Para o exercício 5, como ele não deu um intervalo certo para a gente poder começar a nossa tabela, o que a gente pode fazer? A gente pode começar por t, que fica mais fácil. Aí a gente já elimina esses termos de ambas as equações. Então vamos lá. Como no intervalo também, eu só vou colocar um valor a princípio e a gente vai ver conforme a gente vai colocando outros qual vai ser o comportamento dessas curvas. Tá. X e y. Quando t é 0, esses dois termos são cancelados, né? Então vou ter para x 3 e para y 2. Ou seja, quando x for 3, o y vale 2. Que é provavelmente esse ponto aqui. Próximo desse ponto, né? Tá. Como a gente não tem um intervalo, como eu disse, eu acho que eu vou continuar aumentando os valores de t. Então o próximo vai ser 1. Poderia ser menos 1, mas eu acho que eu ficaria muito grande. Tipo, se eu colocar menos 1 aqui, ia ficar... Ia ficar menos 4 e ia ficar 7, né? Aí depois eu ia colocar, sei lá, menos 2. Esse cara ia ficar muito grande e a gente não teria um gráfico numa escala boa pra gente poder ver. Tá, então eu decidi colocar o valor 1, que eu tô diminuindo esses termos. No caso, vai ficar, sendo t igual a 1, vai ficar menos 4 mais 3, vai ficar menos 1. E o y vai ficar menos 3, vai ficar menos 1 também. Então, para t igual a 1, a gente obteria o valor menos 1 e menos 1, que seria aqui, né? Tá, vou colocar mais 1
2. Esse exercício eu já fiz antes, então eu já meio que sei o comportamento dele. Eu só estou fazendo para mostrar como eu faria. Quando o t for igual a 2, isso aqui dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. E para y, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais 2, menos 4. Então, o terceiro ponto seria x menos 5, né? Então, aqui. E o y menos 4. Então, seria mais ou menos aqui. E o comportamento da curva, ela desce para esse ponto. Mas, se vocês perceberem, acho que no vídeo não vai dar, mas vou pegar uma régua. Onde eu coloquei aquela régua? Aqui. É basicamente uma reta, né? Eu vou traçar aqui, ó. É basicamente uma reta. E nosso gráfico parametrizado tem esse comportamento de reta porque ambas as equações são retas, né? A primeira tem um coeficiente menos 4 e a segunda um coeficiente menos 3. Essa aqui, ela tem uma equação parabólica, né? E uma equação radical. Vocês verem, ela meio que tem uma curvatura radial, mas também ela gera aquela curva da parábola. Então, equações paramétricas geralmente nos dão gráficos similares a ambas as equações. Não sei se ficou bem explicado isso, mas conforme eu vou fazendo exercício vai ficar bem explicado. Pelo menos até o último fica bem visível essas características. Tá, eu vou... acho que perdeu o foco. Tá. Agora eu vou fazer o exercício 7. Tá chegando aos 17 minutos. Acho que dá pra fazer esse. Aí eu vou fazer mais um vídeo fazendo os outros 2 últimos exercícios. Pois bem, vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma tabela onde o t vale 0 primeiramente e obter os valores de x e y. Se o t for 0, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir 1 e menos 2, certo? 1 e menos 2? 1 e menos 2. Esse 2 aqui não deveria estar aqui. Mas está aqui, né? 1 e menos 2. Primeiro ponto. O que eu vou fazer? Vou aumentar em uma unidade o t. Qual vai ser o valor de x? 1 menos 1, 0, né? 1 quadrado é 1. Opa. E o y vai ser menos 1. Ou seja, 0 para x, né? E menos 1 para o y. Então ele está bem aqui, ó, cruzando o eixo x, y. 2. Vou fazer mais alguns pontos. 1 menos 2 quadrado, 4, dá menos 3, né? Para x. E 2 menos 2, 0. Então, eu obtenho que o x dá menos 3 e o y, 0. Justamente aqui. Só que só essa curva ela fica mal representada, né? O que eu vou fazer? Acho que eu vou pegar valores negativos para ver o comportamento da parte de baixo aqui. Então vamos lá. Eu faço isso porque eu já fiz esse exercício antes, eu sei o comportamento. Então é bom a gente ter uma visão genérica do comportamento da nossa função para a gente saber certos pontos.
E fica visível, como eu disse no exercício anterior, por causa das equações. Como eu tenho um t quadrado aqui, provavelmente aparece uma equação parabólica. Fica representado pelo gráfico uma visão parabólica em algum lugar. E como ela está diminuindo, então é interessante, em vez de a gente aumentar os valores de t, diminuir. E é isso que eu vou fazer agora. Em vez de escolher um valor 3, você vai escolher um valor menos 1. E ver o que acontece. Se eu escolher menos 1 para t, aqui eu vou ter t mais 1, menos, né? Então vai ficar 1 menos 1. Então vai ficar 0. X. E o y eu vou conseguir menos 3. Ou seja, o x eu estou em 0 e o y menos 3. Perceba que já começou a fazer uma curvatura aqui, né? Eu vou escolher menos 2 para ver o que acontece. Então, menos 2 quadrado, 4. 4 vezes esse menos aqui fica menos 4, mais 1, menos 3. E se o t for menos 2, aqui vai ficar menos 4 no y, né? Então aqui, ponto consigo, eu consigo x menos 3, que é aqui, menos 4 para y, né? Que é justamente aqui. Então acho que eu não preciso mais escolher outros pontos, eu poderia pegar o menos 3, mas acho que não precisa porque já dá para ver o comportamento do nosso gráfico, né? Ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Perceberam que apareceu uma parabólica aqui, o que seria um x quadrado, só que o y quadrado invertido? E isso aqui não é classificado como função, né? Porque a gente tem um valor de x com dois valores distintos de y. Se ela fosse girada a 190 graus, dessa forma, isso seria uma função, mas assim a gente não pode dizer que é uma função. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui e vou fazer mais um para esse tópico. Então, até daqui a pouco.